A lição de hoje é a lição de número 9, com o título da lição é A Sutileza do Movimento dos Desigrejados. Nós estamos na revista da Escola Dominical do terceiro trimestre, estamos indo para a reta final das nossas lições e vamos estar mais uma vez aprendendo com as sutilezas que o inimigo tem utilizado contra a Igreja de Cristo, né? O texto áureo da nossa lição, ela se encontra em Hebreus capítulo 10, 25. Quero pedir ao presbítero Adilson fazer a leitura. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A verdade prática nos diz: o movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade que é expressa no contexto da verdadeira igreja. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em Hebreus capítulo número 10, do versículo 19 ao versículo de número 25. Vamos estar fazendo a leitura, eu vou ler os versos ímpares e os irmãos, assim, os versos de número pares. Diz assim, Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, Do novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, Cheguemos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Os irmãos podem sentar. Nós vamos estar indo para a nossa introdução desta aula. Então, hoje a lição ela vai tratar em torno desse grupo de pessoas que hoje formou os desigrejados, né? Aqueles que não vê a necessidade de estar dentro de um templo, de estar dentro de uma igreja. E nós vamos nesta lição aprender como isso está sendo uma sutileza do inimigo contra a igreja de Cristo, que coloca até mesmo a igreja como um lugar que não é necessário, né? A igreja como um templo, né? Como um local onde nos reunimos, não se torna necessário diante da visão desses desigrejados. Vamos para a introdução. A introdução nos diz assim: nas últimas décadas, os desigrejados, ou também conhecido como os sem igreja, crescem em escala exponencial. São pessoas que dizem ser cristã, mas não estão filiadas à igreja nenhuma. Paradoxalmente, esse grupo religioso que diz não possuir hierarquia religiosa, código doutrinário, nem tampouco nenhuma estrutura arquitetônica onde possa se reunir, diz ser o legítimo modelo de igreja do Novo Testamento. Nesse aspecto, acredita reproduzir os cristãos primitivos. As outras igrejas, por possuírem estrutura organizacional, são consideradas como apóstata ou desvio do modelo original, mostrado no Novo Testamento. Nesta lição, procuraremos entender a natureza desse fenômeno religioso.
destacando tanto o seu aspecto social como também espiritual. Dessa forma, a nossa análise procurará entender como pensa um desigrejado, as suas crenças e prática. Feito isso, mostraremos a verdadeira natureza da igreja neotestamentária, que, ao contrário do que os desigrejados afirmam, não é apenas um organismo, mas também uma organização. Assim, mostraremos a importância da igreja no plano de Deus e como cada membro da igreja possui uma gloriosa missão. A palavra-chave é desigrejado. Então, já nessa introdução aqui, nós já temos uma ideia do que vamos estar abordando, né? E que também vamos estar aprendendo que a igreja, né, a arquitetura, o templo, ele é importante. Nós necessitamos de ter esse ambiente para nos reunirmos, aonde o grupo dos desigrejados vê que fala que não é importante, que não há necessidade, né? Que a igreja que utiliza, nós como igreja utilizamos o templo, nós não estamos vivendo a verdadeira igreja, né? Que era no antigo tempo, mas nós sabemos que isso aí é uma inovação, é o que o inimigo tem colocado em muitas mentes, né, irmãos? Tem colocado em muitos daqueles que nós vamos estar vendo mais adiante na lição, por alguma decepção local, onde eles estavam reunindo ali para congregar, adorar a Deus, eles se desligaram e hoje acham que não há necessidade de estar em comunhão com os irmãos. Nós vamos estar vendo mais para frente como isso se torna algo tão grave, né, para a vida do ser humano que diz que é um cristão e basta estar dentro da tua casa ou em qualquer outro ambiente reunindo ali. Para eles é o local de estar a igreja se reunindo, e não é bem assim. O tópico de número 1 nos diz assim: a visão e prática do movimento dos desigrejados. Subtópico 1: um ensino anti-institucional. Os desigrejados são contra toda forma de organização e institucionalização da igreja. Alegam que na igreja primitiva não havia instituição alguma. Dizem que a institucionalização da igreja só começou quando Constantino, o imperador romano, assumiu as rédeas da igreja e a converteu numa organização. Assim, a igreja passou a ter um clero, um código doutrinário e um credo que passou a regulamentá-la para eles. Nada de regras, sermões e muito menos organização institucional. Da mesma forma, alegam que toda forma de estrutura arquitetônica, como templos, são inovações desse cristianismo apóstata. Então, nós vemos que, né, a igreja que tem essa estrutura, tem uma arquitetura, tem um templo, então é uma igreja, na mente dos desigrejados, é uma igreja apóstata, né? E nós somos apóstatas, né? Nós estamos, né, incluídos nesse pensamento deles, porque nós temos esse templo e não há necessidade, né? Já eu vejo, né, que mesmo dentro da igreja, pessoas que estão dentro da igreja, não vai demorar muito, os irmãos podem até lembrar daqui a algum tempo que vocês vamos estar vendo uma nova classe de cristão também. Aqueles que precisam de apenas um lugar para ir uma vez por mês ou uma vez por ano, passar por ali,
dizer que é membro, de vez em quando tomar a ceia do Senhor e nunca mais aparecer no ambiente. Não é doutrinado, não aceita a doutrina da igreja ou do pastor dele, e nós vamos ver que vai nascer outras classes aí de pessoas dizendo que é cristão e ele utiliza dessa forma. E se bem que nós já estamos vendo, só não foi ainda regulamentado, mas logo nós vamos estar vendo esse grupo de pessoas dentro da igreja, que nós já vemos já essa realidade. Pessoas que dizem que mas eles não aceitam, mas eles precisam de uma organização para ter, quem sabe, apenas um documento constando que ele é um cristão daquela organização, mas não participa, você não conhece nada da vida do membro que está ali, né? E ele assim se diz que está bem. Infelizmente acontece isso. Na visão dos desigrejados, a igreja não necessita de estrutura formal alguma. Ela pode, por exemplo, ser encontrada em uma lanchonete ou em um café da esquina, quando dois desigrejados se encontram. É evidente que a igreja existe fora de uma estrutura física e arquitetônica. Contudo, a não utilização de templo por parte dos cristãos primitivos se deu por razões contextuais. Nós temos aqui, conforme Atos, capítulo de número 1, versículo 6, 7, 8, que fala aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Irmãos, nós vemos aqui já nessa parte do estudo aqui, como que os desigrejados eles entendem. Agora os irmãos imaginam, né, uma pessoa, a palavra de Deus ela diz que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? E os desigrejados, este grupo de pessoas, eles têm na tua mente que não há necessidade, né, de ter um pastor para o pastorear, para ouvir uma pregação, sermões. Eles não há necessidade de estar em uma organização sendo doutrinado, né, tendo alguém que esteja sobre eles, ou melhor, eles não aceitam ser liderado, ter uma liderança. Então isso é muito, muito sério. E para onde estão indo essas almas, essas pessoas, né? Se nós, dentro da igreja, já tendo um pastor, já tendo uma organização, já não está sendo fácil nós seguirmos como cristão, e muitas das vezes as sutilezas que o inimigo lança, infiltra dentro deste grupo que toda semana está reunido, ouvindo a palavra de Deus, está ali junto com os irmãos em comunhão, e traz tantas, esfriamento, traz tantas dúvidas, divisão de pensamento, tantas coisas acontecem. Uma pessoa que ela não tem um ambiente, não tem uma igreja, não tem um grupo que se reúne para compartilhar a palavra de Deus, como que a mente dele atua? Se acharem não ser considerados como desviados, né? Como aqueles que estão fora da presença de Deus, para não ser considerado como desviado, eles utilizam este novo método, diz assim: eu sou crente, mas não preciso ir para a igreja, não preciso tentar a igreja. Isso aí nós já escutamos muito, né? Eu sou cristão, mas não há necessidade, né? Deus está em todo lugar, Deus está aí, né? Eu sou fiel a Deus, mas preciso estar dentro da igreja. Eu creio que os irmãos já escutaram pessoas falando desses termos também. E, infelizmente, nós vemos que não é por aí, né?
o prejuízo é grande, porque lá na frente vai ter consequência. Quando nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos ali o início, né, da igreja e também a perseguição, né, como foi. E nesta época, bem é claro, e a gente até entende que a igreja ela nem podia ter um local fixo assim, por quê? Porque se ele tivesse um local, devido à perseguição, sabiam perfeitamente aonde estava o grupo. Então eles se reuniam nas suas casas, né? A igreja era formada dessa forma, mas não hoje, não é a característica da igreja. Não que é proibido ter nas suas reuniões dentro de casa, existe sim, mas não é essa a característica da igreja atual, né? Então nós não estamos fora e não estamos apostatando a palavra de Deus por nós termos um templo para congregar, né, exaltar o nome do Senhor, assim eu creio, né? Quer fazer um comentário, presbítero? Doutor, abre uma janela grande aqui para comentário, né, mas então onde que surgiram esses grupos, né? Foi do próprio meio da igreja, né? Que veja a base, né? A pessoa quando começa, né, para se integrar na igreja, aí vai se integrar, fazer o discipulado, se batizar, aí a pessoa vai ver como que é a igreja, o pastor está olhando aquela pessoa, né? Antes disso. Aí quando esse processo é muito rápido, a gente vê que a pessoa tem vontade de ser líder, mas tudo tem seu tempo, né? Tem que passar, a palavra discipulado é aprendiz, né? Tem que passar um processo de estar aqui sentado, aprendendo a palavra, mas é uma ansiedade muito grande dessas pessoas de ser visto, né? Tanto é que muita gente que tem canal no YouTube falando da palavra de Deus, mas eles não têm a submissão de um pastor, não tem uma igreja que congrega. Então, aí ele já está quebrando os princípios, né? Então, se é submissa à palavra de Deus, ele tem que pertencer também a um grupo de pessoas que estão aprendendo, que estão escutando. Agora, aparece quando o senhor é convidado e para pregar só por oportunidade ímpar. Então, as características dessas pessoas que estão pregando, que falam que há 3 tipos de chamado, né? Uns falam de Deus por inveja, outros por interesse próprio, né? Que é finança, mas no meio dessa multidão existem os remanescentes, né? E também vai ver mais para frente, eu não sei se é nessa revista que está nessa lição, a base do dízimo, né? Então aí eles vêm bater nessas partes, que o dinheiro, para onde que está indo, querem saber um monte de coisa, se é para ganhar alma, para mantimento da casa do Senhor. Então quer dizer, são falta de base que não teve no começo, está dando problema dentro da igreja porque não teve uma base, né? Então aí já nasce, ele quer fazer o grupo dele, né? E aí isso daí para mim, indiretamente, é uma rebelião, né? Toda rebelião tem um cabeça, né? Então vai formando esses grupos e chegou a esses pontos, né? E outros ministérios também para colaborar com isso, roubando dinheiro, né? A visão está aí para mostrar só os escândalos, né? Mas não mostra aqueles que estão sacrificando, depende da oferta desse para manter essas portas abertas pela fé, né? Então aí esses que estão desse jeito também entram nessa multidão como uns cristãos mal vistos, né? Também, né? Mas está chegando, né, o grande dia, né? Como está dizendo aqui, né? Porque o grande dia está se aproximando. Infelizmente nós vemos que é isso, né? Gera uma insatisfação e, bem como o irmão falou mesmo, que muitos começam com
visão gananciosa inicial, né? Porque tem pessoas que ela chega na casa de Deus, como o irmão falou, às vezes porque tem um pouquinho mais de conhecimento, às vezes busca o conhecimento, independente do que está, ele já não se encontra a ser submisso, né, ao local que está. E aí é onde ele acha, para que eu vou para a igreja, que às vezes eu sei até mais do que onde está. Esse é um grupo também que no final ele vai servir a Deus, vai dizer que está servindo a Deus, não precisa de estar dentro da igreja. E nós vemos que vários fatores contribuem para a formação desses grupos, né? Muitos fatores realmente. E inclusive tudo isso que o irmão falou, né? Vai de uma insatisfação local, uma insatisfação a uma decepção, né? A ver essa questão do dinheiro, da parte que pesa muito mesmo assim na mente daqueles que realmente não foram convertidos, porque aquele que foi o convertido, aquele que realmente é salvo no Senhor, isso não pesa na vida dele, né? Isso não vai pesar na vida dele, porque ele sabe que o que ele está fazendo é para o Senhor. Mas aquele que ainda não tem uma conversão genuína, então ele entra num conflito muito grande e finda trazendo isso para a tua vida e trazendo prejuízo futuro para ele e para muitos, né? Para muitos. Vamos para o subtópico 2. Um ensino anticlerical. Se por um lado os desigrejados são contra toda forma de institucionalização da igreja, por outro lado são contra também todo e qualquer sistema de governo da igreja. Isso significa que os sem igreja são contra, por exemplo, os presbíteros, diáconos, bispos, pastores, e acreditam que na igreja primitiva não havia organização nenhuma e muito menos qualquer estrutura clerical. Na verdade, os desigrejados não gostam de estar debaixo de liderança alguma, da mesma forma que são contra o institucionalismo e toda forma de estrutura arquitetônica para a igreja. Não aceitam que alguém esteja na posição de autoridade sobre eles e acreditam que, agindo assim, estão vivendo de acordo com o modelo da igreja primitiva. Então, é isso que nós vemos, né? Já mencionamos anteriormente, não aceitam os desigrejados, eles não aceitam ser submissos a alguma autoridade, né? Não aceita essa submissão e eles não aceitam também, né, a forma de que a igreja, como um templo, como uma arquitetura, né, que nós temos para estarmos dentro, nos reunindo como o corpo de Cristo, junto em comunhão, não há necessidade disso. E nós vemos aqui que isso está crescendo, né? Esse grupo de pessoas, esse grupo de cristão que diz que é o verdadeiro cristão, está vivendo o verdadeiro cristianismo, está crescendo muito. E aonde está a estrutura realmente, nós olhando, né? Nós temos base bíblica, como nós entendemos, né? Que a palavra de Deus, ela nos ensina todos os dias. É importante nós estarmos reunidos, é importante nós estarmos na casa de Deus, junto com os nossos irmãos, aprendendo com os erros deles e ele aprendendo com os nossos erros todo dia. Isso molda o nosso caráter, né? Molda o caráter do cristão, justamente nós entendendo. Eu vejo dessa forma quando entendemos que a perfeição, ela não faz parte da nossa vida. Nós não somos perfeitos. Então, se eu não sou perfeito, aí eu entender que meu irmão, ele vai ter suas limitações e nós convivermos com isso e saber conviver junto com isso aí, né? Que a dificuldade de hoje é eu não gostar do irmão, né? Não concordo com a atitude dele, não vejo, e aí por causa disso aí meu coração já se amarga, já fico dodói por causa daquilo, já aquele lugar não é um ambiente para mim mais, mas só que ele não vai deixar de ser corpo, né? De ser membro, né? Independente que ele saia, mas se ele sai, ele tem isso no coração, que Cristo serve, né? Porque nós sabemos que Cristo é o cabeça
E se ele, que é o cabeça, e nós somos um membro que realmente não somos dominados por essa cabeça que é Cristo, então nós somos membros rebeldes, como o presbítero terminou de falar, gerador de rebelião, porque eu não estou contente, né? Isso essa é uma explicação que eu estou falando, trazendo aqui para os irmãos. Eu não estou contente e a minha insatisfação não é o suficiente para mim ficar comigo. Eu não estou bem, eu vou ficar na minha, eu vou resolver o meu, eu vou chegar para ele aí, olha, sabe, isso que eu não concordo, sabe, na verdade, eu não concordo é essa atitude, essa forma. Aí começa a pensar já pelo lado, o que será? Vou começar a observar, é verdade, ele tem razão. Então ele aquilo que era só dele já passa para mais um, e daqui passa para outro, daqui a pouco ele forma um grupo, né? E isso vai desestruturando a igreja local, a igreja que nós temos, né, formada dentro das quatro paredes que nós estamos aqui nos reunindo, e aí aquele ali já é um primeiro passo para amanhã ele passar. Eu não concordo em estar dentro da igreja, não. Toda igreja vai ter seu problema, toda igreja não é do meu jeito, eu não vou concordar com isso, com aquilo. Sempre vai encontrar alguma coisa que ele não concorda, e aí vai ser mais um membro dos desigrejados, que eles, na cabeça deles, são crentes, são cristãos, mas eles não têm comunhão, porque o nosso ato mais importante que nós temos como igreja, quando nós nos reunimos, né? Uma vez que seja, nós temos o hábito, o costume, uma vez por mês, a nossa reunião para poder participar, né, da comunhão com o corpo de Cristo, né, da ceia do Senhor, é algo que é importante para a igreja, né? Aquele que é desigrejado, ele quantas vezes no ano assim, ele se reúne em algum lugar para poder fazer isso? Não vê nem necessidade, né? E aí vai, né? A sinopse do tópico 1, o movimento dos desigrejados é anti-institucional e anticlerical, ou seja, rejeita qualquer grau de organização e liderança. Tópico 2, a natureza da igreja neotestamentária. Subtópico 1, um organismo. Sobre a natureza da igreja neotestamentária, devemos observar primeiramente que ela é um organismo vivo. Em Efésios capítulo de número 1, 22 e 23, diz: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre em todos. Então, como nós falamos, Cristo, ele é o cabeça da igreja. Então, se ele é o cabeça, a igreja ela é um organismo vivo, né? Então, nós somos um organismo vivo e que nós devemos ser direcionados unicamente por Cristo, né? Que é o cabeça. E nesse sentido, a igreja é o corpo de Cristo. Assim, a igreja é formada por todas as pessoas convertidas a Cristo, que pertencem a diferentes povos, tribos, línguas. Não há acepção de pessoas. Como um organismo vivo e espiritual, a igreja existe a parte de estatutos, templo ou qualquer estrutura social ou governamental humana. Ela existe, por exemplo, fora das estruturas arquitetônicas, contudo, possuir essas estruturas físicas hoje não constitui um pecado ou desvio do evangelho, como quer nos fazer acreditar os desigrejados. A repulsa dos sem igreja pelas estruturas arquitetônica ou qualquer forma institucional se dá mais por razão de insubmissão do que por zelo pelo evangelho, que nós falamos, né, terminamos de falar já anteriormente, e nós vemos que essa forma de os desigrejados entenderem que não há essa necessidade de possuir essas estruturas, né? Não quer dizer também que a igreja que
nós, né, que nós temos essa estrutura, nos reunimos, temos um local, nós estamos desviando da verdade, fora da palavra de Deus, porque nós sabemos também que nós aqui dentro, nós reunimos em comunhão, mas quando nós saímos daqui do templo, né, da estrutura para fora, nós como igreja de Cristo, nós temos que sermos lá fora, o exemplo é o que mais pesa, né? Mas aonde nós buscamos o alimento para isso, aonde que nós somos doutrinados e ensinados? Aqui, para nós podermos viver lá fora, para que essa igreja lá fora ela seja também uma igreja viva. Nós como igreja do lado de fora, nós não precisamos de estar aqui dentro, né? Necessitamos estar aqui dentro para aprender, para sermos doutrinados, mas quando eu saio daqui de dentro, aí que realmente eu vou mostrar, né, se eu sou ou não sou parte, eu sou membro desta igreja, que é aí que a prova na vida do homem ela começa, porque aqui dentro é até muito fácil. E aqueles que não têm esse, né, nós vemos aqueles que não têm esse período de ensino, de doutrina, é muito mais fácil de lá fora ele também não ser visto como uma igreja. E nós temos que ser diferente. Nós temos que ser diferente. E aonde, irmão, nós formos lá fora, nós temos que ter um linguajar diferente, nós temos que ter uma vestimenta diferente, nós temos que andar, né, de uma forma de que aquele que não conhece a Cristo, ele olhe para você e fala, nossa, aquele ali é um irmão, né? Ele olha para você e fala, oh, Pai do Senhor, irmão, né? Teve épocas na nossa vida, os irmãos que têm um tempo assim também, você encontrava um irmão no mercado, por exemplo, você nem sabia, né? Às vezes uma pessoa assim, você nem conhecia ele de, assim, congregar com você, não morar, mas só de você ver assim, você sabia que era irmão. Pai do Senhor, você é crente? Não, só você é cristão, né? Rapidinho você já sabia, você já se cumprimentava assim, e sabia que parecia que você estava com um membro da família, só não tinha se visto há um bom tempo, né? Mas era da família de Cristo, né? Hoje você encontra, você não sabe que é, não, né? Você não sabe, às vezes, pela forma de falar, pela forma da conversa que você escuta eles conversar, né? E não sabe que é uma pessoa diferenciada, né? Nós temos que tomar muito cuidado, porque eu vejo esse grupo que nós estamos estudando hoje, né? É mais difícil de ele ser visto até como um cristão se ele não abrir a boca. É como, acho que o presbítero Deus, né, quando o irmão estava ministrando aqui, enquanto você trabalha, né, os irmãos que trabalham assim dentro de fábrica, no ambiente, você chega, né, tem aqueles lá, né, que o pessoal está lá não sei quanto tempo e ninguém sabe que ele é crente, né? Aí você chega, você começa a cumprimentar, falar, já começa a abrir o jogo, falar, não, eu sou evangélico, assim, aí começa a conversar ali, aí daqui a pouco, aí chega aquele que já faz o maior cara que está ali trabalhando, muito tempo trabalhando com o pessoal, aí vai lá, você é crente, qual igreja você é? Eu também sou, daí o pessoal vai começar a saber que ele era, mas ele já está ali há anos, às vezes até dentro do ambiente, ninguém nunca soube que ele era, por quê? Porque a pessoa tem vergonha, né? Não se sente confortável em poder expressar a sua fé. Mas nós temos que ser luz aonde nós estamos, né? Aonde nós estamos habitando, vivendo ou trabalhando, nós temos que ter esse diferencial. Alguém tem que olhar para você e saber, ele é diferente, né? Ele é diferente. Eu, quando eu trabalhava na fábrica também, né? Porque fábrica é assim, o ambiente é complicado, né? Então você faz as amizades e o pessoal já brinca, né? Faz suas brincadeirinhas com os outros lá e quer fazer com você também, né? Já chega querendo fazer assim, pode parar, né? Pode parar, eu não quero essa brincadeira aí, assim, né? Aí a pessoa fica assim na hora, mas depois ele vira seu amigo, depois ele vai lá, começa a respeitar, começa a te entender, mas você tem que mostrar quem você é, onde você está, né? Nós temos que mostrar que nós somos. Se você começar a ficar na brincadeirinha, rapaz, eles vão abusar mais de você do que os outros, né? Porque às vezes você não vai reagir, você não vai fazer a mesma coisa, mas continua fazendo, dá liberdade, né? Ele continua fazendo e achando que está assim. Porém, nós temos que ser realmente assim,
no ambiente que estamos, nós temos que ser luz e mostrar, não termos vergonha, nem de que igreja que você é? Eu sou crente, mas sou de igreja nenhuma não. Eu sou cristão, mas de onde que você congrega? Quem é o seu pastor? Não tem pastor, não tenho. Né? Que ministério que você é? Eu fui no Brasil quando fui visitar o meu pai, faz 6, 7 anos atrás. Aí eu fui numa igreja lá que era do lado da casa da minha mãe, né? Que eu fui visitar ela também, bem do lado, assim, colado na parede. Aí a gente aqui é acostumado, né? E assim, né? Para a igreja, né? Aí você vai de terno e gravata, você veste roupa de crente e vai para a igreja, né? Aí eu fui na igreja lá e eu ficou olhando assim, né? Uma igrejinha, mano, bem pequenininha mesmo, tamanho da cozinha ali, bem pequenininha mesmo, assim, sabe? Aí eu entrei, eu vi lá que estava começando o culto, estava escrito Assembleia de Deus, né? Eu vi lá para lá que a Assembleia de Deus estava. Eu falei, mãe, vou aqui do lado aqui. Eu troquei e fui. Aí cheguei lá e ficaram surpresos assim, né? Porque aí eu apresentou, estava dando estudo, o cara lá, tá, o irmão, né? Porque não parecia assim, dentro todo mundo normal, não tinha assim distinção assim, você se sente até um pouquinho meio constrangido de estar num ambiente que, né, a sua roupa não condiz, parece que você tivesse ido lá de bermuda ou de uma calça assim bem farrapada, é todo desse jeito, né? E aí perguntar, você é tal, de que igreja assim, Assembleia de Deus, tal, eu tenho na minha carteirinha, eu tenho cartão. Aí fala, nossa, o irmão é organizado, né? Assim, tem cartão, tal, é membro da igreja. Porque eles não têm, então aquela igreja que de repente, né, o irmão sai da igreja que ele está lá por algum motivo, vai, pega 3, 4, 5 pessoas, meia dúzia, e forma ali um grupo e começa a fazer culto e ninguém sabe. É a igreja dele, né? Nem a igreja de Cristo, é a igreja dele, é minha. Então é a minha igreja. E isso tem muito lá, né? Aqui no Japão você não vê tanto, mas não vai demorar muito não, né? Pessoas que não concordam com a igreja, com a doutrina da igreja, aí quer ter as suas diretrizes mesmo, né? Para poder servir a Deus. Infelizmente nós vemos isso. Então quando você tem um trabalho que é organizado, que você mostra, não, eu sou do ministério, esse ministério ele é um ministério sério, que trabalha assim, 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 então você tem uma estrutura, você tem raiz, você sabe, né, você pode chegar a qualquer ministério e falar, não, eu sou da igreja tal, ligado ao ministério tal, assim, 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 o meu pastor é o pastor fulano tal, pode, né, procurar saber da vida dele, quem ele é, não, vai conhecer ele. Então a gente tem que saber da onde nós somos, né, e aonde estamos também. Subtópico número 2 diz assim: uma organização. Os desigrejados alegam pertencer à igreja puramente orgânica. Contudo, biblicamente não existe organismo não existe organismo sem organização, função sem forma e igreja sem um mínimo de institucionalização. Assim como o corpo humano, que é um organismo vivo, contudo organizado, a igreja também possui organização. Em 1 Coríntios 12 diz assim: acerca dos dons espirituais não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então é importante, porque é aqui que nós aprendemos também. A igreja primitiva, por exemplo, tinha um sistema de governo formado por apóstolos, profetas, evangelistas, presbíteros, diáconos, pastores e mestres. Essa mesma igreja possuía o seu código doutrinário e disciplinar. Ninguém vivia isoladamente da maneira que queria. Isso pode ser visto no primeiro concílio ou convenção feita pela igreja primitiva, em que o colegiado apostólico, juntamente com o presbitério, tomou medidas para regular e disciplinar a igreja, que enfrentava problemas de natureza doutrinária. Portanto, querer uma igreja sem liderança, sem regras e disciplina, além de ser um mito, é também uma heresia. Então, por isso que é importante a igreja ela ter essa estrutura, porque essa igreja
a igreja que nós estamos habituados a estar reunidos, se ela passar por um momento em que precisar ser disciplinada, né, precisar ser orientada e ensinada, então é aqui que os membros vão estar para poder ouvir o ensinamento, né? Porque nós não somos, né, sem donos, né? Estamos aí, fazemos o que queremos, cada um diz que quando isso começa a acontecer, irmão, em breve, logo dispersa também. Quando aquele entra aqui, tem na minha cabeça, eu faço o que eu quero, eu dito as minhas regras e vou seguir do jeito que eu acho, ele não vai se sustentar por muito tempo em um lugar que tem uma organização, porque quem dita a regra aqui é Cristo. Quem diz como que é Cristo. Então quem está na frente, a não ser se ele não tiver direção de Deus e for tudo que alguém chegar e falar, ele vai e faz, e vai e deixa fazer. Mas se tiver direção do Senhor, ele vai dizer, não, quem manda é o Senhor, Deus está mandando fazer isso, sim, vai ser assim. Então não dito as minhas regras, nem aqui como nós estamos, por exemplo, aqui na frente do trabalho. Eu não posso ditar todas as regras aqui e dizer assim que vai ser feito, a não ser que qualquer coisa que nós vamos tomar uma decisão, tomar algo a ser feito aqui, nós primeiro comunicamos ao nosso superior, e aí tá tudo bem, né? O pastor concorda, se não concordar, bem, mas se concordar, vamos estar orando para dar tudo certo, vamos fazer, e se vier com bênção a gente faz, se não vier a gente não faz, né? Deixa aí, vamos seguir em frente. Mas tem crente, tem membros mesmo dentro da igreja que eles já estão dentro, sentados, mas não são engrejados, na cabeça deles eles não têm que seguir nenhum tipo de doutrina ou regra imposta por quem está na direção, né? Isso eu já ouvi. E é muito sério isso aí, quando você escuta alguém falar, eu não obedeço o pastor. Não sei se algum dos irmãos já ouviu isso aí, essa palavra, né? Eu não obedeço homem nenhum, eu só obedeço a Deus, né? Eu só obedeço a Deus. Então, irmão, isso aí é muito sério quando você vê uma pessoa que tem essa, você não obedece ao pastor, o que ele está fazendo dentro da igreja? Né? O que ele está fazendo dentro do lugar que o pastor é homem, né? Então você não obedece a homem nenhum, só a Deus. Então, primeiro ele é mentiroso já. E a mentira, quem é o pai da mentira é o diabo, né? Se ele diz que não obedece ao líder dele, ao homem, e diz que obedece a Deus, primeiro que ele já está fugindo da regra, né? E que se ele não obedece aquele que seus olhos veem, como vai obedecer a Deus que nem vê? Então, eu faço o que eu quero, né? Não que eu preciso ser feito, deve ser feito. Vamos para o tópico número 3, irmão. E parece que a gente vai acabar rapidinho, mas a hora passa e o relógio não espera. A importância e a necessidade da igreja. A igreja como família de Deus, a igreja é a família de Deus, Efésios 2,19. Como família de Deus, a igreja tem Cristo como o seu cabeça. Contudo, como acontece com toda a família, a igreja também possui comando, direção, regras às quais deve se submeter. Os cristãos verdadeiros, portanto, como acontecia na igreja do primeiro século, devem se reunir para adorar Jesus Cristo como Salvador, como Senhor da igreja. É nesse contexto que conhece a integração do crente na igreja local. O importante nisso tudo é o sentimento de pertencimento ao corpo de Cristo, que o grupo proporciona. Não podemos ser igreja sem sermos antes uma família. Nesse aspecto, a igreja deve discipular os seus membros e fomentar a comunhão uns com os outros. O sentimento de irmandade, respeito e reconhecimento mútuo deve dominar o ambiente da igreja local. Então nós vemos aqui como esse ambiente, ele doutrina, na verdade. Então nós, como uma igreja local, tem um propósito de nós estarmos reunidos aqui dentro, né? E com esse propósito, primeiro, que é essa
comunhão como família. A igreja é uma família, tendo como cabeça Cristo. E se nós temos Ele como cabeça que dirige as nossas vidas, o objetivo dele é o quê? Querer sempre o bem, a união, a comunhão, né? Sempre ter direcionar as nossas vidas. E aqui é onde, irmãos, aqueles que se submetem a Cristo como cabeça, ele aprende a vencer muitos desafios na nossa vida, né? Porque caráter, personalidade, né? Cultura, isso tudo, quando nós nos reunimos dentro de um ambiente, é a mesma voz que sai da boca de Cristo, é para todos ouvir. Então, quando nós aprendemos a sermos, né, unidos como família, quebrando as nossas diferenças, né, desfazendo o nosso eu nesta hora, para podermos nos integrar a este corpo, então vai ter dificuldades nossas que vai ser moldada nesse processo, né? Nós vamos ser moldados, mas nós temos que aceitar ser moldado para nós chegarmos a uma estatura, uma perfeição que nos integramos ao corpo de Cristo e nós aceitamos o nosso irmão, aceitamos os novos que vão entrar com as suas falhas, defeitos, e maiores ainda às vezes do que os nossos, né? Que às vezes nós, fora do corpo, fora desta integração, nós vamos olhar e vamos rejeitar, nós não vamos querer colocar em comunhão também, entrar para o nosso meio, entender que o mesmo que me mudou, que me aceitou como eu era e transformou a minha vida, é capaz de transformar, né? Um drogado, uma prostituta, uma lésbica que entre, um homossexual que chegue, né? E sente aqui para nós já falamos em outra aula isso aqui. Então, se nós não tivermos nosso caráter transformado, a nossa vida transformada dentro do corpo de Cristo, é difícil. Nós não vamos ser simplesmente uma pessoa que vai estar aí e aceitar tudo que você escuta. Não, vai ser difícil. Então precisamos ser transformados e aceitar essa integração como família, como Cristo nos direcionando as nossas vidas. Subtópico número 2 diz assim: a igreja como testemunha da salvação. Se por um lado o apóstolo Paulo chamou a igreja de família de Deus, por outro lado, esse mesmo apóstolo apresentou com que essa família fosse criada, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Deus criou a igreja com o propósito de ser uma família, cuja missão é proclamar a sua abundante graça. De fato, o apóstolo Pedro disse que a missão da igreja é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A razão de a igreja existir, além do fato de promover a adoração, companheirismo, integração, está na sua missão de pregar a salvação. A igreja pode existir em um templo, mas a sua missão só se completa fora dela. Não há igreja que seja bíblica e exista somente dentro de quatro paredes. Outro ponto aqui que é importante, né, a gente aqui salientar também, né, que a igreja, ela realmente, a maior função dela não é somente aqui dentro, né, nós pregar, ensinar e doutrinar. Então tudo que nós aprendemos aqui, a nossa maior e mais importante função é nós lá fora, quando nós sairmos daqui, nós levarmos e colocarmos em prática tudo aquilo que nós vivemos dentro da casa do Senhor, né? Tudo que nós aprendemos dentro da casa de Deus, daqui assim, aprendendo através da tua palavra, dos ensinamentos, dos professores, né, do pastor que nos ensina. Enquanto nós saímos daqui,
nós darmos um bom testemunho, nós sermos realmente a igreja viva, a igreja que ela está pronta a integrar novos membros, né? E nós não vamos integrar membros na igreja somente quando nós trazemos aqui para dentro, não. Nós vamos mostrar a nossa igreja lá fora, na nossa fábrica, no nosso ambiente de escola, de trabalho, onde nós estamos, porque ali eles vão ver a diferença e vai ter interesse de vir aonde você se reúne para congregar, né? Onde você ali ouve a palavra de Deus, né? Ali é o lugar que você pode trazer, e ali o Espírito Santo trabalha na vida da pessoa, e ali é uma alma que pode ser ganha para o reino de Deus. Então isso é muito importante. Os irmãos querem fazer algum comentário dentro desses tópicos, né? Como a nossa aula ela é bem participativa também, os irmãos têm essa liberdade, né? E é bom porque a gente coloca, né, como escola bíblica em classe, é um pouco diferente, porque às vezes até quando os irmãos falam, você interage, né, com a classe, com a aula, e isso faz uma diferença nos nossos conteúdos. O Deus sempre comenta aí. O camaleão, ele é um tipo de um lagarto que, se ele estiver no meio das folhas, ele parece com as folhas. Se ele estiver na água, nas pedras, ele parece com as pedras. Então, conforme o ambiente que ele está, ele se parece com o ambiente. Infelizmente, ainda tem muito cristão desse jeito, que quando está na igreja, ele parece mesmo um cristão. Ele fala como um cristão, ele age como um cristão, mas como ele está em outro ambiente, ele age conforme o ambiente que ele está. Então, eu falo assim que essas pessoas, se procuram uma televisão ou para fazer um filme, ele consegue fazer várias personalidades, ele tem vários caráteres, é como se fosse um artista mesmo de um filme, né? Mas ele tem essa facilidade de se parecer com a plateia que ele está convivendo, o lugar que ele está convivendo, mas quando começa essa transformação do caráter, isso mesmo vai caindo para a própria pessoa, né? Ele vai tendo uma mudança, ele vai se amadurecendo, porque na verdade ele está se enganando a si próprio mesmo, né? Mas para isso ele precisa estar debaixo da submissão e escutando a palavra, porque é a palavra que transforma. Exatamente, né? A palavra ela transforma o homem de dentro para fora, né? Ela começa lá dentro. E por isso que assim, quando a gente falamos, com certeza, né? Não quer dizer também assim que as vestes vai ditar também a vida da pessoa. Porém, a pessoa que ela é transformada em Cristo e vive, né, realmente a palavra, ele vai se policiar realmente assim na sua forma de se conduzir. Isso é notório, porque ele sabe que eu não vou expor aquilo que Deus me deu de uma forma que, né, vai afrontar, que eu vou trazer, como o irmão disse, trazer atenção para mim. Não é isso o objetivo, né? Por isso que o que eu quis falar a respeito, quando a gente fala assim, a gente fala um pouco assim, porque a gente lembra dos tempos antigos, né? Não é a nossa realidade mais hoje, mas não quer dizer a palavra não mudou, né? A gente fala assim, não é a nossa realidade, não é mais. Só que a palavra de Deus ela não mudou também. Então você fala assim, 10 anos atrás a Bíblia era diferente? Não era. 15, 20, 30 anos atrás não era diferente. A palavra de Deus era a mesma palavra. Nós que mudamos, o mundo mudou, os homens mudaram, né? E aí os homens querem que a palavra aceite eles do jeito que eles são. Não que a gente seja transformado e viver essa palavra do jeito que ela quer que nós sejamos. O problema não é nem da palavra, é nós mesmos, é do homem, né, do ser humano. Mas realmente a diferença está sim, né? Quando você abre a boca, quando você realmente transparece Cristo através das suas atitudes, do seu comportamento, do teu andar. Isso faz uma diferença muito grande na vida do ser humano, do crente, né?
Às vezes eu fico falando, às vezes eu falo algum testemunho assim meu, porque eu não tenho muito, eu não tenho como falar, eu não tenho tanto, mas também dos outros não adianta, não gosto de ficar falando o que aconteceu com os outros, né? Tinha um irmão que ele congregou com a gente muito tempo, assim, no começo da igrejinha, bem no começo mesmo, assim, aqui em Maquinorrara. Aí ele pregando, ele fala assim: sabe por que eu fiquei, né? Desde que eu aceitei Jesus, irmão, eu comecei a congregar, eu sempre fui cooperador da igreja, sempre fui assim, sabe? Sempre gostei de estar ali recebendo os irmãos, não tinha essa dificuldade que nós tem hoje de ter que, né? Onde que eu fico hoje, pastor? O que eu vou fazer? Eu já sabia que eu ia fazer, né? Não precisava nem mandar, sempre ficava na porta. Eu gostava de ficar na porta, dando a paz do Senhor para os irmãos. Oh, irmão, seja bem-vindo, paz do Senhor. Todo mundo dava paz do Senhor. Não tinha coronavírus, né? Precisava usar luva, nem ficar com medo de ficar pegando a mão dos irmãos, né? Mas, né, o irmão falava que ele ficou na igreja, chegou ali e falou assim: daqui esse meu lugar, porque ele disse que eu recebia com sorriso. Eu nunca percebi esse detalhe, né? Mas falar que eu recebia os irmãos com um sorriso no rosto, falei, eita, né? E falou que a alegria do irmão Givaldo, assim, foi o sorriso dele que me cativou, assim, na hora que eu cheguei, assim, estava muito ruim o jeito que ele deu o testemunho dele. Ele falou que estava vivendo uns tempos bem difíceis, mas quando ele chegou, que recebia ele, Pai do Senhor, seja bem-vindo e tal. Aí depois ele falou que foi o sorriso que cativou ele, que ele chegou ali e falou que é o meu lugar, né? E ele ficou muito tempo. O irmão saiu, foi embora, ele já era acho que presbítero da igreja, mas ele chegou e foi servindo a Deus ali, né? Então, a forma que você se apresenta, mas é assim, é o meu jeito, eu acho que sempre foi, né? Onde eu trabalho, onde eu trabalhava, né? Hoje eu trabalho sozinho, mas mesmo assim, eu não... Só que a gente usa muita máscara, você não mostra. Eu tenho esse jeito assim, né? De falar assim com as pessoas, não muito de cara feia, amarrada. Então isso faz alguma diferença já, né? Não foi depois que eu me converti, não, porque eu sempre fui assim, né? E às vezes as pessoas, elas esperam isso, uma paz do Senhor, que venha realmente do Senhor, né? Jesus te ama, mas que realmente seja Jesus mesmo que te ama, que vai lá na alma da pessoa, que você coloque, né, essa essência dentro do coração angustiado, naquele dia pesado, naquele dia que ninguém ele não queria nem sair da tua casa, queria ficar enfornado ali, mas quando ele ouviu: oh, Jesus te ama, e daqui a 10 minutos as coisas mudaram ali, já aquela semblante de angústia já ficou mais calmo, mais leve. Isso acontecia muito dentro do ambiente de trabalho, que eu fazia isso, eu cumprimentava todo mundo mesmo, tudo bem, bom dia, tudo bem, tá. E quando eu via que alguém estava mais assim, eu falava: oh, Jesus, Senhor, não fica assim não, que daqui a pouco tudo vai passar. E eu ficava muito feliz quando não demorava muito tempo, eu só falava: poxa vida, isso é aquela palavra ali que você deu ali, né? Parece que você me tirou uma carga de cima. E eu louvo a Deus que lá dentro daquele lugar que eu trabalhei, eu sou crente até hoje, né? E os pessoal me respeita muito, sabe? Então não tem assim aquele negócio assim, não quer nem ver aquele povo ali não, sabe? Então já até contei testemunho aqui várias vezes aqui para os irmãos que, né, não era só no meio dos brasileiros não, assim, dos conhecidos brasileiros não, do chefe japonês, até do chateau mesmo assim, eles me respeitavam. E já cheguei a ser chamado dentro do escritório para poder ouvir, né? Ouvir o que estava acontecendo, que ele não estava entendendo, sei lá, e saber, não é coisa de... O chefe não vai entender um problema espiritual, uma opressão, uma depressão que a pessoa chegou, um problema na casa, na família, que ele veio ali naquele dia, mas veio mesmo e não conseguir trabalhar, e você vai lá, conversa, faz uma oração lá dentro sala de reunião, né? Sala de reunião, depois a pessoa sair bem e a pessoa saber quem você é, né? Sabe de onde você está e quem você é. Então, eu pelo menos louvo a Deus por isso. Bom, vamos para a conclusão aqui, vamos encerrar. Diz assim: nesta lição vimos como os desigrejados pensam e agem com relação à igreja. Acreditam ser possível ser igreja fora da igreja. Vemos que alguns equívocos contribuem para isso. Há mito de que uma verdadeira igreja não possui organização alguma
e, consequentemente, não há liderança estabelecida. De acordo com o Novo Testamento, sim, a igreja possui liderança estabelecida e conta com a estrutura organizacional estabelecida. O objetivo não é honrar e glorificar o homem, mas exaltar o Senhor Jesus Cristo e cumprir a sua missão para a qual Ele nos chamou. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero encerrar aqui essa aula nessa tarde, né? Espero que tenha sido de bênção, né? Uma aula bem compartilhada com a classe, e que nós venhamos estar, irmãos, aprendendo com tudo isso que está acontecendo nos nossos dias, e que nós venhamos cuidar da nossa salvação, né? Do lugar que nós estamos, porque é importante nós termos o nosso ambiente de congregar, sermos obedientes e submissos, independente de que algumas vezes nós possamos até não estar de acordo com algumas coisas, né? Podemos não estar de acordo com algumas coisas que nós ouvimos ou ouvimos, porém, nós sabemos que quem domina e comanda tudo, enquanto for Cristo, não está fora do controle, está no controle, entendeu? E assim as coisas vão ser bênção para as nossas vidas, independente que eu não concorde, mas vai ser bênção, pode ter certeza.